TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, mais uma vez com o meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão, é que eu estou ao seu lado para celebrarmos mais um momento quântico, esses minutos tão sagrados, tão abençoados que nós passamos juntos aqui na Rádio e TV Pax, na TV Pax, e onde nós trazemos ou procuramos tentar trazer para a luz, para o entendimento da física quântica, as experiências, as vivências, enfim, tudo aquilo que nós experienciamos, que compõe a nossa realidade, a gente tenta aqui no Momento Quântico, a partir da lógica da mecânica quântica, dar uma explicação esotérica, dar uma explicação universalista, sempre buscando desvelar aquilo o que nos é permitido, claro, porque tudo que acontece no planeta segue um itinerário, tem, né, um tempo para ser consolidado, e o conhecimento ele não pode ser transmitido de uma vez, é sempre em conta-gotas. Então, claro, aquilo que nos é permitido pela criação revelar no momento quântico, nós fazemos. E quando eu digo nos é permitido, não quer dizer que as pessoas têm conhecimento e vão... Não, à medida em que a gente vai aprendendo, a permissão é aprender. À medida em que a gente aprende uma coisa nova, nós temos autoridade em cima daquele conhecimento engendrado e passamos a transmitir isso dentro do seu tempo. Dito isso, hoje no nosso programa nós damos continuidade ao estudo que iniciamos na semana passada, que tem o título A Mecânica Quântica através de exemplos simples. Então é um estudo que ele é conduzido por um doutor em física quântica da Federal de São Carlos, se não me falha a memória, e ele tenta, ele se esforça e é muito bem sucedido no esforço de nos explicar a mecânica quântica, que é algo completamente científico, laboratorial, e requer um esforço maior da mente concreta. Então ele tenta explicar isso usando terminologias do dia a dia para que a gente possa experienciar não só através da mente racional, mas sim através dos nossos outros invólucros, dos outros corpos, outros níveis, enfim, o nome que você queira dar, não importa. E antes então de darmos continuidade, gostaria de fazer duas menções. Fui assistir um filme ontem no cinema e recomendo a todos. É física quântica pura, é espiritualidade, esoterismo puro. Quem ainda não foi assistir o Doutor Estranho, vá assistir, porque ali existem muitas chaves, não sei se conscientes ou inconscientes da parte de quem escreveu, mas filmes como esse são a prova de que o conhecimento esotérico ele está vindo à tona, é de direito de toda a humanidade, e não há nada que vá impedir mais esses conhecimentos de atingirem aí o intelecto, a mente concreta e abstrata de todos os seres humanos. Só que, como ainda os graus de consciência são bem variados, isso ainda tem que ser feito através de parábolas, histórias, e um dos grandes professores de física quântica que ensinava
a mecânica através de parábolas era o nosso bem-amado mestre Sananda, como ele é nomeado aqui na casa, o Jesus da Bíblia, ou o Yoshua Ben Pandira, dos teósofos e ocultistas. Ele era o grande mestre em ensinar física quântica nas parábolas, nas histórias. Enfim, tempos modernos requerem artifícios mais modernos, e hoje você vai num cinema e põe um óculos 3D, vê aquela explosão de sentidos, né, cores e tal, mas ali tem conhecimento iniciático, tem conhecimento oculto. Vá assistir esse filme, que é fantástico. A segunda menção honrosa, antes de entrarmos no nosso estudo propriamente dito, é que ontem foi o aniversário da nossa tão querida Umbanda. Então, saravá, todo o povo do axé. Saravá, é tido como uma religião, mas a Umbanda é muito mais do que isso. É uma escola iniciática, é uma escola de mistérios, desde que praticada, né, da forma como ela deve ser. Que fica então registrado o meu axé, os meus parabéns a todo o povo que trabalha sob a bandeira de Oxalá, e que nós então possamos continuar levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Meus irmãos, minhas irmãs, dando continuidade então ao nosso estudo, vamos, através de um linguajar fácil, acessível, ver se a gente assimila em todas as camadas do nosso ser, consciente, inconsciente, subconsciente, Atman, Buddhi, Manas, todos os nossos corpos, que matéria é energia concentrada. Isso ainda não foi entendido. Pode ter sido entendido num nível. Você na sua casa, lendo um livro, você entende isso. Agora você, dentro de um metrô, você na fila do poupa-tempo, e aí, como você põe isso em prática? Alguma chave ainda não virou para que você pudesse ver a matéria como energia em todas as situações, e através das palavras desse professor, desse doutor em física quântica, humildemente nós aqui do Momento Quântico esperamos virar aí essa chave no seu inconsciente, no seu subconsciente, trazendo isso para a luz da consciência, para que você então seja o co-criador consciente que o nosso mestre Saint Germain tanto nos fala. Então, meus irmãos, seguimos aí com a palestra proferida por um mestre em física quântica da Universidade de São Carlos, chamada Mecânica Quântica através de exemplos simples. Até alguns minutos com as nossas considerações finais. Bons estudos. Até mais. Essa interferência. E a outra pergunta é se esse objeto passa ou não. Por que canal ele passa? E mais, se eu fechar um dos canais, eu destruo essa interferência. Aí ele só chega na caixa -2. Se eu fechar o outro canal, só chega na caixa 2. Então, é exatamente a minha ignorância de saber por onde passou o camarada que me provoca esse fenômeno de interferência. É uma coisa muito estranha, porque eu não esperaria que acontecesse isso. Ou o cara passa por aqui ou por aqui. Claro. E se eu realmente perguntar por onde você está passando, ele me responde: eu estou passando por aqui e eu vou para 2 ou -2. Mas se eu não fizer essa pergunta, o objeto quântico ele nunca vai me dizer por onde ele passou. Ele vai chegar exatamente nessa figura estranha, que é a figura de interferência. Chego na 1, chego na -1, chego na 3, chego na -3, e nas outras eu não chego. É isso que vai acontecer. Então, a resposta é exatamente, mais ou menos o que eu já estou adiantando aqui para vocês. O que eu tenho é uma interferência, é uma coisa muito estranha, porque, obviamente, para eu ter interferência, eu preciso de meio material, e aqui eu estou falando de uma coisa absolutamente abstrata, alternativas. Então, eu tenho uma interferência de alternativas, que é passar pela direita ou passar pela esquerda. Então, nesse caso, elas não são aditivas. Tá? Então, o que acontece aqui é que elas interferem uma com a outra. Não é como antes, que eu botava todo mundo na 2 e todo mundo na -2. Agora, essas alternativas, elas não são mais aditivas. E mais, essa é a informação máxima que eu posso ter. Porque se eu tentar descobrir qualquer coisa a mais, qualquer maneira que eu possa
influir nesse sistema para perguntar se ela passou pela direita ou pela esquerda, eu destruo a interferência. Então, realmente, é um negócio meio estranho. Ok, mas então, posso fazer uma... Então, novamente, isso aqui eu já acabei de dizer para vocês o que é o problema das alternativas interferentes, e isso daqui é o que, muitas vezes, vocês leem, dualidade onda-partícula, quem já leu sobre isso? Dualidade onda-partícula tem a ver exatamente com isso. Então, é uma coisa que você não pode dizer que é A ou B, são essas duas coisas que acontecem meio que simultâneas. E outra coisa, também já antecipei isso, qualquer tentativa de destruir, de ter informação sobre aonde passou essa bolinha quântica, vai destruir a interferência. Então, se você fizer mais um pouco... bom, isso aqui também tem um nome, que é o princípio da complementaridade. Se você faz a experiência, se ela consegue te dizer por onde passa, evidentemente, tudo volta a uma bola de gude. Tá? Então, eu não posso ter essa informação. Se eu pergunto de alguma maneira por onde ela passa, ela vira um objeto clássico. Muito bem. Então, o que é estranho, o que é essa brincadeira, eu posso simplesmente dizer que eu estou jogando várias dessas partículas para passar por aqui ou por aqui, e no final do dia o que eu tenho é um monte de objetos chegando aqui, um monte deles chegando aqui, um monte deles chegando aqui, e no meio nada chega. Mas é estranho, porque se são objetos corpusculares, eu esperaria que esse cara chegasse ou na caixa que está na direção da saída da direita, ou a caixa na direção da saída da esquerda. Não é isso que a gente vê. Então, isso daqui é um dos exemplos, essa chamada interferência de Young, para dizer qual é o fenômeno físico que aparece, mas então, isso daqui é exatamente o que vai acontecer se eu tratar com objetos quânticos. Então, a gente já vê a primeira diferença fundamental do que seria uma propriedade quântica, uma característica quântica e uma característica clássica nesse caso. Então, realmente, eu tenho que conciliar essas duas coisas. Essa interferência de alternativas com o fato de que eu tenho cliques. Ela chega na caixa. Eu jogo uma bola e ela chega ali ou lá. Então, não é simplesmente como uma onda que você cria e vê simplesmente partes da onda se somando e partes subtraindo. Não é exatamente isso. Não é só isso. Eu tenho que conciliar essas duas coisas, que aparentemente não são conciliáveis, mas é o que acontece aqui. Essa é a única maneira que eu posso tentar descrever o que aparece aqui. Então, vamos para um outro exemplo. Bom, então você cria objetos matemáticos que são capazes de descrever isso aqui, etc., e aí você tem outros desdobramentos. Um dos desdobramentos interessantes é o seguinte. Eu vou pensar numa conta, uma pérolazinha, faço um buraco e boto essa pérola num arame. Tá? Então, aqui está o meu arame em azul e aqui está a minha conta. Tá? Então, essa pérola está presa no arame. Evidentemente, se eu pegar e der um peteleco nessa pérola, ela vai se mexer aqui. Todo mundo sabe o que vai acontecer, é só a gente mexer um pouquinho com isso aí, a gente sabe que a pérola brinca. Se eu der um peteleco muito forte, ela passa para o outro lado. Perfeito. Muito bem, isso aqui é o que acontece com uma conta clássica. Uma pérola que eu boto num arame. E o que acontece se eu pegar uma pérola quântica? Ou seja, vou fazer um experimento muito parecido com esse, só que com objetos no microcosmo, lá no microscópio. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Se eu tenho uma conta quântica, eu deixo ela aqui. Novamente, sempre está implícito que eu estou fazendo em 1000 cidades, e os experimentadores estão vendo o que vai acontecer com cada uma delas. O que acontece é que você espera um bom tempo, ela está parada aí. Lembre, o clássico vai ficar para sempre aí. Se eu não mexer nesse cara, ele nunca vai sair daí. Quanticamente, sabe o que acontece? Isso aí. Ela simplesmente sai daquele ponto e ela aparece do outro lado. Esse é um chamado fenômeno esse efeito é chamado, tecnicamente, efeito de tunelamento. Então, no caso quântico, lá, se eu trato de átomos, moléculas, se eu fizer um experimento análogo a esse, não estou dizendo que isso pode ser feito com átomo e molécula, não, evidentemente não. Mas eu estou simplesmente trazendo
o que acontece lá embaixo para a linguagem do nosso dia a dia. Então, isso é muito estranho, né? Você bota um objeto aqui, que deveria ficar preso lá para toda a eternidade, se ninguém mexer nele, e ele simplesmente, depois de um certo tempo característico, ele aparece do outro lado e vai embora. Posso fazer uma outra brincadeira, também bem interessante, que é irmã dessa daqui, que é o seguinte, é o chamado tunelamento coerente da conta quântica. Agora eu vou pegar o meu arame e vou fazer um arame com esse arame agora é simétrico, ele é assim, ó. Tá? Torta esse arame, ótimo, bota a conta ali do carro, e o que acontece com essa conta? Bom, ela fica parada, se ela for clássica, ela vai ficar parada. Se for uma pérolazinha que está nesse arame, vai ficar parada. Muito bem, então eu posso fazer o seguinte, e se eu fizer montar exatamente um experimento quântico, lá do microcosmo, que seja primo irmão desse daqui, ou seja, que represente exatamente esse mesmo processo. O que vai acontecer é o seguinte, é isso que esse cara vai ficar fazendo. Ele vai ficar oscilando de um lado para o outro, exatamente como a outra sai. Bom, agora eu olho para o sistema. Na hora que eu olho para o sistema, ele para. Aí ele para ou na direita ou na esquerda. Então, aí você fala, mas como se você vai ver, está dizendo que ele vai passar de um lado para o outro, você não está vendo? Não, você tem métodos de mostrar que... Aí já estou falando, aí obviamente é um problema do experimental em física, que ele sabe fazer um experimento que ele vai detectar que o cara está indo de um lado para o outro. Tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas é uma coisa estranha, né? Então eu boto a pérola aqui, aí ela faz para lá, para cá, para cá. Você olha, ela colapsa, aqui ou aqui. Tá? A mesma coisa que é quase bem parecido com aquilo que eu perguntava para a bolinha se ela passava pela direita ou para a esquerda, ela falava, eu passo pela direita, e agora eu sou uma bola clássica, acabou, pum, vou lá para a caixa 2. Agora ele colapsa aqui também, ele fica de um lado ou do outro. Então essa conta que ficava pulando de um lado para o outro, na hora que você observa e pergunta a ela de que lado você está, ela te responde. Tá? Novamente, uma coisa estranha. Ou alguém acha que isso não é estranho? É estranho. É bem estranho. Mas é mais ou menos isso que acontece. Vamos piorar um pouco a brincadeira. Eu vou fazer agora, dar um outro exemplo. Quer dizer, essas coisas aqui que eu mostrei para vocês, elas estão basicamente ligadas a mais ou menos um fenômeno parecido. Que é um fenômeno que tem a ver exatamente com essa dualidade partícula-onda, etc. Agora eu vou falar de uma outra coisa. Eu vou fazer um outro experimento, que é o seguinte. Eu quero investigar determinados valores de grandezas que caracterizam um objeto. Na nossa brincadeira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que eu só tenho 2 detetores, 2 sensores naturais, são os olhos e ouvidos. Né? E o que vai acontecer aqui é o seguinte. O objeto, ele pode ter cor e pode emitir som. Então, eu vou representar meu objeto dessa forma. Ele pode ser azul ou vermelho. E ele pode emitir som ou não. Tá? Isso daí é a propriedade do objeto. Estou criando essa brincadeira. Claro que eu estou criando isso porque existe uma experiência lá com o microscópico que eu posso descrever dessa forma ou muito parecido com isso. Mas então eu vou fazer uma coisa. Eu vou medir cor e vou medir som. Mas tem uma coisa aqui. A imposição da brincadeira é, toda vez que eu medir cor, eu vou olhar. Vou usar esse detetor, os olhos, e vou tapar os ouvidos. Tá? E na hora que eu for medir som, eu vou ter os olhos vendados e vou só ouvir. Tá? Eu não faço essas 2 coisas ao mesmo tempo. Tá bom? A brincadeira é essa. Ok. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é muito estranho. Então, aqui está a maneira de eu representar os objetos. Bola branca é um objeto que não emite som. Esse cara meio espalhafatoso é um objeto sonoro. Objeto azul, evidente, e objeto vermelho. Então, eu tenho 2 opções
som ou não som e cor azul ou vermelho. Está claro? É o que acontece. Então, vamos fazer a brincadeira agora. Novamente, lembre-se, isso daqui tem uma componente estatística que eu vou fazer em 1000 cidades, um único experimento, depois vou somar todos os resultados, vou juntar todos os resultados e vou ver exatamente o que deu no final. Então, cada uma dessas coisas que eu estou fazendo, lembre-se que pode ser uma coisa ou outra, tem esse componente estatístico nela. Muito bem. Então, acabei de dizer isso. E, bom, de novo, os objetos clássicos são aqueles macroscópicos e os quânticos são aqueles microscópicos. Muito bem, então vamos fazer a experiência. A brincadeira é, vem um objeto, se o objeto é clássico, vamos lá, vamos fazer a primeira medida. Audição. Bom, o que eu vou ter aqui? Ou som ou não som. Então, não emite som. Perfeito. Então, o meu objeto não emite som. Fazer uma experiência de visão. Eu vou ver agora, tapa o ouvido, e vou ver o cara. Então, quais são as chances que eu tenho? Azul ou vermelho? Suponha que não é o vermelho, é o azul. Ok, então eu já sei que o meu objeto ele não emite som e é azul, certo? Então, vamos fazer de novo o experimento de visão. O que pode acontecer com um objeto que é azul? Continua a ser azul. Isso aí. Audição. O que vai acontecer? Não emite som. Bom, se o objeto é clássico, é isso que vai acontecer. Tá? Agora, então, a determinação de uma dada característica do objeto é absolutamente independente da outra. Tá? Tudo bem. Vamos para o microcosmo. Vamos fazer a mesma brincadeira com o objeto no universo quântico. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Audição não emite som. Seguindo os passos da outra. Visão. Vermelho ou azul. Não é vermelho, é azul. Ok. Então, eu descobri que esse objeto, ele é não sonoro e ele é azul. Eu faço de novo uma experiência de visão. Ok. Ele é azul. Acabei de dizer que ele é azul, ele continua sendo azul. Nota, estou perguntando sobre cor. Agora eu vou fazer uma experiência de som. Vou ouvir. Ele pode ser tanto não sonoro como sonoro. E aí? Mas ele não era silencioso? Como é que ele agora pode ser sonoro? Isso aí sempre vai acontecer. Na hora que eu fizer as medidas separadas, você vai poder... Existem grandezas que obedecem a isso, existem grandezas que não, que são exatamente iguais às clássicas. Mas existem grandezas que fazem isso daí. Então, a informação precisa sobre uma determinada característica pode ser perdida quando se determina outra. Então, essas coisas não são, elas não comutam, entende? Se eu fizer uma e a outra é uma, é diferente. Então, se eu determinei uma característica, perfeito. Agora eu vou determinar uma outra característica, vou dar os nomes a elas agora, características que se comportam como as de objeto clássico são chamadas de compatíveis, enquanto as que do tipo que nós acabamos de mostrar são chamadas incompatíveis. Então, se eu tenho grandezas que são chamadas incompatíveis, não vamos entrar no mérito de porquê, enfim, é o nome que a gente dá para isso daí. Essas são grandezas que eu faço uma medida, eu destruo absolutamente a informação sobre a anterior. Então, isso é uma coisa estranha, porque, peraí, eu tenho uma propriedade do objeto, o que é isso? Você está me dizendo, então, que essa propriedade ela não existe? Ela existe, mas a questão é qual o resultado da medida em cima dela. Então, você pode simplesmente borrar completamente esse resultado ao fazer uma outra medida. Tá? Então, isso daqui está ligado ao chamado princípio de incerteza. Tá? Para quem já viu esse nome por aí, em artigo de divulgação, alguma coisa assim, é mais ou menos ligado ao que a gente está dizendo. Então, é uma coisa estranha. Você medir uma determinada característica do objeto,
Mas peraí, ele não tem cor, cara. Como é que agora eu vou fazer uma outra medida? Você vai me dizer que ele vai poder ser vermelho? Evidentemente, eu faço isso exatamente para chocar um pouco. Porque a experiência que se faz análoga a essa mecânica quântica vai envolver momento magnético de um átomo, blá, 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 componente horizontal, vertical. Mas, se a gente começar a falar disso, a gente perde um pouquinho essa ideia da característica do objeto que não está bem determinada em mecânica quântica. Ela só vai ficar determinada a partir do instante que você mede isso. Então, representação dos objetos, eu posso fazer agora o seguinte, então, eu posso dizer que o cara é sonoro ou não sonoro, azul ou vermelho. Então, isso daqui é o que eu chamo de união das alternativas possíveis. São essas alternativas. Faz barulho, não faz barulho, é azul ou é vermelho. Mas na hora que eu vou representar um objeto quanticamente, eu não posso fazer isso. Vocês já viram que eu não posso fazer isso. Eu vou ter que inventar uma maneira de descrever esses caras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o sonoro, ele é uma soma. Isso aqui é simplesmente uma notação que eu estou usando, tá? É uma soma do azul com o vermelho. Mas você fala, por que não azul ou vermelho? Porque se eu for azul ou vermelho, na hora que eu fizer uma medida de cor, ele vai me responder como azul ou vermelho, como eu vi no caso clássico, no caso macro. Então eu tenho que criar uma coisa estranha, que esse cara, então, sendo sonoro, ele pode ser azul ou vermelho. Da mesma forma que um cara silencioso, ele pode ser azul ou vermelho, mas eu boto um sinal menos para mostrar que ele é representativo de um cara sonoro diferente. Tá? Da mesma forma, eu posso pegar o vermelho e o azul, escrever como silencioso ou sonoro. Tudo bem. É uma coisa desse... Isso aqui é a nossa maneira de descrever esse cara. Então, eu digo para você que na hora que você detectou que um sujeito é silencioso, eu perdi completamente a noção da cor dele. Então, eu estou dizendo que ele pode ser representado por essa subtração aqui. Posso chamar de qualquer coisa, posso botar qualquer sinal aqui no meio, asterisco, né? Hashtag, o que vocês quiserem. Tá? Mas, basicamente, essa é a história. Então, eu perco a informação. Eu perco completamente essa ideia. Muito bem, então, isso eu chamo de sobreposição de alternativas. Eu tenho uma sobreposição ou superposição de vermelho e azul para dar o sonoro ou para dar o silencioso. Tá? Então, evidentemente, na hora que eu pergunto a cor, ele filtra se ele é vermelho ou se ele é azul. Tá? E aí eu perco a informação sobre o som. Porque vermelho ou azul, eu posso também descrever como uma sobreposição de sonoro ou não sonoro. Essas coisas vão ficar... Eu posso fazer o intercâmbio delas. Tá? Bom, um outro fenômeno estranho é o fenômeno... Então, a gente falou dessa sobreposição, essa coisa estranha, que então eu tenho uma característica sonora, essa sonora pode ser descrita como uma sobreposição de vermelho ao azul e o silencioso como uma outra sobreposição do vermelho com azul. Eu posso estender isso daí para umas coisas meio esquisitas. Por exemplo, eu posso pegar um objeto sonoro e a gente sabe que ele é azul ou vermelho. Ele tem uma sobreposição aí de azul com vermelho. Tá? E eu vou fazer o seguinte, eu não vou observar. Se eu observar, ele vai me dizer eu sou azul ou sou vermelho. Mas eu vou deixar esse cara, de alguma forma, interagir com uma placa, e se essa placa, se ele é azul, nada vai ocorrer. Se ele for vermelho, tem uma corrente elétrica que quebra um vidro de veneno e mata um gato. Um gato está dentro de uma caixa. Tem um compartimento pequenininho que tem um vidro de veneno. Então, eu faço esse experimento. O cara é sonoro, ele então tem uma sobreposição de azul e vermelho, então ele pode dizer, eu posso fazer o seguinte, se ele for azul, nada ocorre, se ele for vermelho, dispara uma coisa que quebra, uma corrente que quebra o vidro de veneno, e o vidro de veneno mata o gato. Então, eu tenho... Se você segue as regras, que eu disse que a mecânica quântica é um conjunto de regras, se você segue as regras da mecânica quântica, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu posso fazer a seguinte brincadeira. O cara é azul, significa que ele não vai disparar ninguém, então todas as células, todos os componentes do gato são correspondentes a componentes
azuis. E eu vou representar isso como gato vivo. Ao contrário, se por acaso esse camarada aqui for vermelho, ele vai disparar a corrente letal e eu mato o gato. Então, todas as células, todo mundo do gato agora vai estar compatível com o estado do gato morto. Pronto. Isso aqui acontece. Nota que não é o gato. Então, tem uma situação muito estranha. Isso aqui foi chamado de um paradoxo do gato. Mas como? Se eu sigo as regras da mecânica quântica, vou a fundo nessa brincadeira da sobreposição, eu vou montar situações esdrúxulas onde eu vou ter um objeto quântico, um objeto clássico, macroscópico, não é vivo ou morto. Ele vai estar vivo ou morto quando eu olhar. Mas se eu não olhar, eu posso tentar fazer um experimento e mostrar que o equivalente disso aqui, de fato, é uma sobreposição do gato vivo e morto. Como daquela conta, na direita ou na esquerda. Tá? Então, eu posso ter isso aqui. Lembra quando eu falei lá no começo daquela região da zona morta, entre o micro e o macro? De fato, há sistemas que a gente pode tratar hoje em dia que mostram exatamente, eles não são micro nem macro, mas eles já apresentam esse tipo de física, esse tipo de fenômeno aparecendo. Muito bem. Então, aqui. Tem mais um outro exemplo que eu queria dar, que também é bem interessante e está bem em moda atualmente, que é exatamente o fato de eu ter agora dois objetos. Tá? Então, eu tenho dois objetos, e esses objetos, um deles pode ser vermelho e outro azul, mas eu tenho uma outra chance de um ser azul e outro ser vermelho. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Esse é o objeto 1, esse é o 2. Mas ele tem uma sobreposição com de um ser azul e de dois ser vermelho. Estão dentro de uma caixinha. Então, eu libero esses caras. Eu deixo sair um objeto para um lado e um objeto para o outro. O que é interessante aqui é o seguinte: se eu deixo os caras se afastarem espacialmente e eu não fiz nenhuma medida da cor desses caras, o que acontece aqui é o seguinte: eles continuam com essa possibilidade, essa sobreposição do primeiro ser vermelho e o segundo azul, mas essa sobreposição com esse cara ser azul e esse cara ser vermelho. Então, na hora que você faz uma medida nisso aqui, eu posso, então, pegar o objeto 1 e falar, olha, eu vou fazer uma medida de cor nele. Se eu faço uma medida de cor nesse cara, o que acontece? Olha aqui, ó. Se eu faço uma medida de cor nele agora, eu pego, faço uma medida de visão no 1. A medida de visão no 1 me diz o seguinte: o 1 pode ser vermelho, mas quando o 1 é vermelho, eu sei automaticamente que o 2 é azul, porque ele está nesse pedaço. E se esse camarada aqui é azul, o outro cara é vermelho. Então, fazendo uma medida de cor em um deles, eu sei automaticamente a cor do outro. Então, isso novamente é uma outra coisa que o pessoal... Isso é um pouquinho não, muito contrário à física clássica. Quando você faz uma medida de um pedaço, existe uma velocidade finita de informação para o outro camarada saber o que você fez de um lado. E aqui não vai aparecer isso. Isso vai acontecer instantaneamente. Ou seja, existe alguma coisa que emaranha, entrelaça esse pedaço. Ok, então... Nesse caso daqui, eu tenho exatamente o que eu acabei de dizer. A cor de 2 é automaticamente determinada. Então, isso aqui tem a ver exatamente com esse fato de não localidade, informação instantânea. Então, todos esses exemplos são exemplos que eu estou tentando pegar coisas do nosso dia a dia e tentar falar, bom, mas espera lá, isso está completamente em desacordo com o que eu vejo no meu dia a dia. O resultado dos experimentos que eu estou criando, dessas brincadeiras que eu criei com objetos clássicos, são completamente diferentes do que eu observo com o que seria o análogo no microcosmo de toda essa brincadeira que eu fiz. Tá? Bom, mas a questão agora é a seguinte, e o que isso aí tem a ver com a realidade? Bom, tem muito a ver com a realidade. Porque, em primeiro lugar, eu disse para vocês que a mecânica quântica é um conjunto de regras, conjunto esse que é capaz, então, de descrever como é a física de experimentos que, evidentemente, estão tratando de objetos microscópicos, átomos, moléculas, etc.
Então, isso é uma coisa importante, porque isso é uma coisa que pode ser aplicada. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo? Olha, apesar dessas previsões inusitadas, a mecânica quântica trata de questões reais, tá? E de coisas que você mede num laboratório. Os resultados são extremamente precisos e isso goza de uma utilidade enorme. Por exemplo, o que a gente pode dizer, laser depende da mecânica quântica, é um fenômeno que tem a ver exatamente com a teoria quântica da radiação. Por exemplo, aparelhos de CD, controle remoto de TV, os LEDs, por exemplo, tem a ver com mecânica quântica, evidentemente, nada com o que eu disse aqui, mas comportamento de determinados materiais que obedecem a todo esse conjunto estranho de regras, e esse conjunto é o que nos permite ter, por exemplo, muito da tecnologia que a gente tem hoje. Então, como eu estava dizendo, todo dispositivo de tecnologia de ponta, não todo, mas muitos deles, são dependentes exatamente de efeitos quânticos em materiais ou na radiação eletromagnética. Para ter uma ideia, mais de 30% do PIB. Então, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado. Para quem gosta de uma orientação um pouco mais esotérica no nosso programa, tenha paciência. Falta só mais uma parte dessa palestra para a gente estudar. E aí depois voltamos a explorar a física quântica dentro do contexto da espiritualidade, mas é importante alguns conceitos de ciência ficarem claros na nossa cabeça. Pegando o gancho desse professor, só para vocês entenderem o grau de consciência que a humanidade hoje reside, né, habita, é que sem a física quântica, esses conceitos que nós já vemos estudando aí há 56, 58 programas, sem a física quântica, isto daqui não poderia existir, muito menos funcionar. Então, vejam como o ser humano ele está num ponto de incoerência. Eu uso isso aqui constantemente, mas não consigo acreditar que isso daqui é energia condensada, que eu sou feito de energia condensada e que existe uma consciência universal, o vácuo quântico, organizando toda essa matéria e as suas manifestações. Então, percebam como o entendimento científico é importante para que nesse primeiro momento a gente possa perceber o quão desconectados nós estamos da realidade última. Para algumas coisas a energia existe, para outras coisas não. Então, esse é o nosso intuito, fundindo as experiências, os conceitos espirituais com programas um pouco mais científicos para realmente achar o ponto de equilíbrio e fazer a gente praticar a física quântica em todos os momentos da nossa vida. Você perceber o contexto que você está inserido, os diferentes graus de emaranhamento com as pessoas, e aí depois que você entende isso, você entende o seu compromisso kármico com cada uma das pessoas que está à sua volta, seja família, amigos, colegas de trabalho, professores, enfim, tudo está emaranhado. E esses experimentos físicos comprovam isso. Um dado muito importante sempre que essas estatísticas elas são divulgadas, isso não é feito em cima de um experimento. São milhares de experimentos iguais, feitos em várias partes do mundo. Esses resultados são somados, depois divididos, e aí chega, né, na estatística desses resultados. Então não são... ninguém aqui, por mais que alguns dos clássicos gostam de falar, ninguém aqui está viajando na maionese quando se fala de física quântica. Se nós estivéssemos, você não poderia usar esse aparato quântico, não clássico, esse aparato quântico que está aí no seu bolso nesse momento.
Então, espero que esses conhecimentos tenham ajudado a amolecer essa barreira que a mente concreta sempre impõe para o entendimento abstrato. O conhecimento científico, entender como funciona os experimentos é importante, porque no seu dia a dia você vai começar a entender as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos e se apoderar do seu poder de cocriação. Esse é o intuito não só do nosso programa, mas da nossa casa, a Fraternidade Pax Universal, que é criar co-criadores conscientes, segundo a instrução do nosso bem-amado Mestre Saint Germain. E aproveitando essa oportunidade, eu vou estar aqui na Fraternidade Pax nesse sábado ministrando um workshop de autodefesa espiritual. Então, nesse workshop nós vamos aprender, eu vou transmitir para vocês algumas ferramentas magísticas, vamos fazer algumas iniciações de magia mental, tá? Tudo que nós vamos aprender, nos iniciar e praticar vai ocorrer na esfera mental. Então são técnicas, procedimentos e ferramentas mentais que você vai poder usar no seu dia a dia para se defender e evitar as influências energéticas, astrais, mentais, de fluidos do ambiente, formas de pensamento, enfim. Então vai ser um dia bem interessante que vocês vão sair empoderados dessas ferramentas. Mas adianto que a ferramenta, a única coisa que lhe garante imunidade é bons pensamentos, boas atitudes, bons sentimentos e manter a frequência vibracional lá em cima. Então, meus irmãos, vocês que querem aprofundar os seus estudos em técnicas de magias mentais, você que se sente aí muitas vezes à deriva nesse mar de matéria tamásica, nesse mar vermelho, nessa confusão astral, fica aí o convite para você. Tenho certeza que você vai aprender práticas que vão deixar a sua caminhada muito mais equilibrada, para que você possa dar a melhor experiência para essa divindade que habita dentro de você. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que tenham gostado. Mais uma vez agradeço a permissão que vocês nos dão tão carinhosamente de entrar aí nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Mais uma vez, meu axé para o povo que carrega aí a bandeira de Oxalá, levando ela ao mundo inteiro. E nos vemos então, para quem for fazer o curso, nos vemos no sábado. Para os irmãos que acompanham o programa, nos vemos na próxima quarta-feira com mais um episódio do nosso Momento Quântico. Gratidão, namastê e axé. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.